Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do sétimo ano. Vamos conversar sobre liberdade religiosa, ou, como eu escrevi aqui, minha letra continua uma miséria, desgraça, tá ruim demais, mas é só pra me guiar, certo? Enfim, intolerância religiosa, beleza? Tá certo? Vê só o seguinte, começando aqui nossos trabalhos, eu vou ler para vocês o artigo 5 ou 5º, para ficar mais bonito, artigo 5º, certo? Liberdade de consciência e crença. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Bom, quase ia caindo, certo? E antes que vocês me perguntem e tudo mais, nas tarefinhas que eu disponibilizei para vocês, certo? Eu sou estado like e tal, não sei o que, pode ser que você já tenha encontrado, pode ser que a preguiça bateu, beleza? Mas estado laico, vou ler para vocês, certo? É o que não pertence ao clero nem a uma ordem religiosa, certo? Então, seguinte, certo? Vamos embora. Dentro disso que nós estamos falando, o Estado laico com a liberdade de crença e consciência. Será que tem? Vamos lá, certo? Um país pode adotar uma religião oficial, mas permitir que seus cidadãos pratiquem outras religiões. É o caso da Dinamarca, do Reino Unido, por exemplo, Inglaterra e seu vizinho ali, tá certo? Então, o seguinte, por exemplo, no artigo 2º do tratado que formou o Reino Unido, denominado, certo, Articles of the Union do século XVII, certo? E com continuidade de algumas privilégios da igreja, como por exemplo, 26 bispos, só um momentinho, certo? Um pequeno deslize. Sim, sobre Articles of Union, certo? Isso aí tudo começou, né, sobre essa questão de ainda ser mantido mesmo ainda hoje, como eu ia lendo ali, pessoal, só que eu dei uma adiantadinha, certo? Esses direitos e privilégios ainda que algumas pessoas ligadas à igreja têm, certo? Vindo lá de trás, um assunto que nós estudamos, lembram? Reforma, contra-reforma. Beleza, estão lembrados, né? Gostei. Então, ou seja, lembra de Henrique VIII, lembram? Pronto, certo? Aquele rei lá, que ele era casado, mas ele ficou apaixonado por uma gatinha. Aí foi lá e pediu ao Papa, disse, olha, eu gostaria de me separar, porque eu não quero mais ficar com essa mocréia feia. Só que o cara proibiu e tal. Então, como assim? Eu sou o rei. Não, mas perante Deus e tal, que Deus uniu o homem, não separa. Aí ele se arretou e disse, olha, então eu vou fundar minha própria religião. Então, a partir de agora vai ser aprovado o exército, ganhar dinheiro, ser rico e etc. Não vai condenar mais ninguém ao inferno. Pronto. Traduzindo, surgiu a Igreja Anglicana. Certo? E estabeleceu o anglicanismo, uma vertente protestante do cristianismo, como região do Estado, chefiada por quem? Pelo monarca. Tá certo? Bom, agora nós vamos falar sobre as regalias, certo? Ou seja, apesar de nós estarmos nessa modernidade, a rainha Elizabeth II ela tem algumas regalias, certo? Como eu ia dizendo, 26 bispos teriam um lugar na Câmara dos Lordes. Apesar disso, conforme apontado pelo relatório de liberdade religiosa de 2018, realizado pela organização ACM, certo? O Reino Unido é signatário de várias convenções que garantem a liberdade de pensamento, consciência e religião, ao exemplo da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, ou seja, o artigo 9. Certo?
Continuando nesse caminho aqui, a Igreja Evangélica Luterana é a igreja nacional e deve ser igreja do monarca, como tinha sido dito. Apesar dos religiosos deste grupo terem alguns direitos especiais, como os direitos de realizarem casamento, batizado, dar multa, etc. e tal, receber dinheiro, escambau A4, a Constituição garante a liberdade de crença e religiosidade, desde que não haja baderna, bagunça ou que atrapalhe o andajar do Estado. Certo? Bom, voltando para nossas áreas, certo? No caso aqui, o Estado laico, no entanto, o exemplo do que fez o Brasil, tem o compromisso de separar o Estado da religião e proteger a liberdade religiosa, garantindo esse direito a todos os seus cidadãos. Dessa forma, pessoas de qualquer crença têm o direito de disputar cargos, autoridades máximas do Estado, como o de presidente, independentemente da religião que ele tem. Tá certo? Então, vamos para a frente. Por exemplo, aqui no nosso Brazuca, por fim, as políticas públicas não devem ser pautadas por crenças religiosas, ou seja, decididas conforme é ou não aceitável dentro do que determina cada religião. Certo, pessoal? Assim, vou fazer um apanhadão aí, certo? Disso tudo que eu disse aí. Certo, pessoal? Certo? Ou seja, a questão religiosa, certo? Assim, o Estado laico, certo? Principalmente, por exemplo, lá fora, né, da onde a maioria das ideias vieram para cá, no caso da Inglaterra, que é uma monarquia parlamentarista, certo? Apesar dos anglicanos ou luteranos estarem no poder, mas assim mesmos eles dão a liberdade, certo? No que nos diz respeito aqui no Brasil, já lá desde trás do governo de Dom João VI, Dom Pedro I e tal, aquele negócio todo, certo? Já era discutida essa questão da liberdade de religião, porque naquele período, né, do Brasil colônia e tal, e depois veio independência ou morte e tal, tinha muita confusão. Primeiro, por conta que a maioria dos caboclos, dos caras que, digamos, né, Dom João VI, inclusive, né, era chegada, aquele negócio todo, eram os maçons. Certo? E a Igreja Católica não se dava muito bem com esses caras. Tanto é que aconteciam alguns embaraços políticos por conta disso. Né? Depois ele disse, ó, acabou, vamos acabar com essa briga aqui. Certo? Bom, aí vem aquela questão, né? O Brasil é realmente laico? Bom, eu vou descrever uma confusão. Não vou dizer confusão, mas eu acho que um pequeno desentendimento. Ou um entendimento não muito acertado da coisa, né? Porque, ou seja, lá no Rio Grande do Sul, certo? Um desembargador, ele trouxe à tona essa discussão. Se o Estado é laico, se não é, se tal religião pode fazer isso, ou pode ver aquilo, ou não sei o quê. Certo? Aí você me diz, professor, mas como assim? Por conta que, como eu li ainda há pouco, desde o início, certo? O Estado é laico. Então, ou seja, você não pode privilegiar determinada religião ou grupo religioso. Então, ao entender, não sou eu que estou falando, ao entender lá, certo, do desembargador, certo, determinados símbolos cristãos que estavam em alguns lugares e departamentos públicos deveriam ser retirados. Por que só aquele símbolo tem que estar lá? Não poderia estar outros símbolos? Poderia, mas não estavam. Então, aí, ou seja, muitas vezes você, como é que eu vou dizer, certo? Você libera, mas sua liberdade, no caso aí, religiosa, mas também política, certo? Também política. Ela é assistida pelo Estado.
certo? Ou seja, pode existir, mas não pode praticar, tá? Então, daí vem o seguinte, outra treta, só para dar um exemplo, foi nos Estados Unidos, certo? Foi um caso que teve lá em 1962, certo? Onde teve justamente uma discussão por conta justamente desses símbolos ou de determinadas práticas religiosas. Por exemplo, olha, vê só, o que, se eu não me engano, foi o promotor disse. Quando o poder prestigia ou dá apoio financeiro do Estado é posto a serviço de uma particular crença ou religiosa, é clara a pressão coercitiva indireta sobre as minorias religiosas para que se conforme a religião prevalecente oficial aprovada. O que isso quer dizer? Ou seja, se você permite que tal fulano consiga tal cargo, ou que ele exerça, ou que ele demonstre sua religião, e digamos, mais proeminente, mais visível do que a outra, então, querendo ou não, você está privilegiando essa aqui, certo? Então, coisa que é contrário ao que diz na Constituição, certo? Mas, por exemplo, fora aquela confusão que deu lá no Rio Grande do Sul, certo? Um conselheiro chamado Emanuel Capello, ele soltou a lapada. Vejam só, a presença de crucifixos ou símbolos religiosos em um tribunal não inclui ou diminui a garantia dos que praticam outras crenças. Também não afeta o Estado laico, porque não induz nenhum indivíduo a adotar qualquer tipo de religião, como também não fere o direito de quem quer que seja. Daí fica o entendimento de cada um, tá, pessoal? Cara, vê aí, tá? E desde já, vocês podem estar se perguntando, por que o professor tá falando desse assunto e tal, aquele negócio lá? Hashtag dá uma olhada nos livros de apoio de vocês. Beleza? Eu não sei por onde é que eu estou apontando, se é para cá ou se é para lá. Bom, enfim, vocês estão entendendo o negócio. Entendeu? Dá uma olhadinha lá no livro de apoio de vocês, que o primeiro capítulo fala a respeito disso, tá? Vamos embora, tá certo? Em outro argumento utilizado pelas pessoas que não acreditam que o Brasil seja realmente laico, como eu disse, isso é uma discussão, tá certo? E não deixa de ser um assunto muito importante, por conta que a gente acabou de ver a questão dos paulistas, dos emboabas, dos índios tupis guaranis e as matanças e bênçãos que foram trazidas pelos jesuítas para cá, certo? Então daí entra a questão também da catequização dos índios, de ainda hoje religiosos procurarem os índios, só um momento, pessoal. Sim, da questão também da substituição dos índios pelos negros, que também tinham sua religião, e toda essa questão, digamos, referente a esse, como é que eu vou dizer, esse abafamento, esse sufocamento da religião desses povos. Também por conta que essa semana, certo, esses dias, né, se comemora daqui a pouco eu digo, esqueci. Sim, mas voltando ao assunto para a gente não perder o fio da meada, certo? Sim, por exemplo, outra discussão que se leva a isso, certo? Mas que também a gente tem que entender. Determinados setores políticos ou, sei lá, né, profissionais liberais, outras pessoas de outras profissões têm sua religião. Então, muitas vezes, em determinado documento, em determinado livro, em revista, ou panfleto, ou outra coisa, certo? Mesmo que ele
ele seja, como é que eu vou dizer, convincente no que ele se propõe a falar, mas sem querer, querendo, ele vai soltar alguma coisa do que ele acredita, da fé dele, sem querer, querendo. Isso tem a ver com o que eu vou ler agora. Por exemplo, essa discussão, né? Se o Estado é laico, se não é, se não é. Tá certo? Na Constituição de 1988. Certo? Vamos ver. Olha, isso quando foi aprovada a Constituição de 1988. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, que é quando junta os caras para pegar as leis, para aprovar, para colocar na Constituição. Certo? Destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais e da liberdade, segurança e bem-estar e desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Bom, como eu tinha dito, sem querer, querendo, acaba escapulindo alguma coisa. Certo? Bom, para fechar aqui, vou deixar alguns dados para vocês. Certo? Por exemplo, de 2011, né, a 2014, uma pesquisa, certo, refere-se e mostra 543 denúncias de violência de direitos por discriminação religiosa pelo Disque 100, né, que é o Disque Direitos Humanos. Em 216 desses casos, os denunciados informaram a religião das vítimas, 35% candomblé ou umbanda, 27% evangélicos, 12% espíritas, 10% católicos, 4% ateus, 3% judeus, 2% muçulmanos e 7% praticantes de outras religiões. É triste, mas é real. Né? Outros dados, né, no caso de 2016, que só em 2016 750 denúncias foram registradas. E no caso, a maioria dessas denúncias, né, a gente já sabe como é, né? Ou por insultos, ou agressão física, ou aos lugares religiosos dessas pessoas. Né? Infelizmente, as pessoas ainda não entenderam, certo? Uma coisinha simples que não se vê no supermercado, chamado respeito, tolerância, certo? Coexistência, certo? Como o tio Nondas sempre costuma dizer, ninguém é digno de pena, e sim de respeito. Coexistência, essa é a palavra. Tolerância, respeito, também são palavras muito importantes. Beleza, pessoal? Tchau, abraço, saudade, fui.